Meus amigos, falando em deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai apoiar a candidatura do deputado federal Hugo Motta na disputa pelo comando da Câmara no ano que vem. Hoje, Arthur Lira disse que acredita que Hugo Motta é o candidato com a maior condição política dentro do parlamento. A gente tem esse trecho para acompanhar. Vamos ouvir. Pois sem convergência não há governabilidade. E sem governabilidade sofre o país e sofre a população. Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Motta. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Estou certo de que Hugo Motta, deputado experiente em seu 4º mandato e que viveu e vive de perto os desafios que perpassam a nossa gestão, vai saber manter a marcha da Câmara dos Deputados seguindo esta mesma receita. Tá aí, e aí? Posição firmada do Arthur Lira, agora apoiando o Hugo Motta. Veja só, Diogo da Luz, um nome que sequer era cogitado há alguns meses atrás, se tornou agora um dos favoritos para ser o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, Diogo da Luz? O Lira tentou o impossível, não conseguiu, logicamente, agora está tentando consertar o erro que cometeu. Porque a gente sabe, o presidente da Câmara, quando vai chegando no final do mandato, ele vai perdendo um pouco da sua força, porque cada dia ele tem um dia a menos de mandato e não consegue comandar a reeleição do próximo. Mas ele tentou com Elmar Nascimento e não conseguiu. As eleições para a Câmara só começam a valer depois das eleições municipais, sempre assim. Então passaram as eleições, com a nova relação de forças começam a aparecer as pessoas. Ele agora corre para colar em Hugo Motta e dizer que ele é quem escolheu Hugo Motta. Não foi. Mas, insisto, Hugo Motta é forte, Elmar Nascimento não desapareceu, mas o PSD está entrando também com Antônio Brito, podendo ser um candidato forte aí, e essa disputa está só começando. E o Diogo falou, deixou bem claro, não foi o Arthur Lira que escolheu. E eu digo quem escolheu foi Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, que, na minha opinião, era o favorito para ser o sucessor de Lira. O Republicanos tem um espaço grande no governo e ele abriu mão. Quando ele abriu mão, pronto, o Arthur Lira não teve opção, Diogo. Ele teve que indicar o nome que foi tido ali pelo Marcos Pereira para deixar essa presidência da Câmara na mão dos Republicanos. Mais uma vez, é uma eleição extremamente importante e que deixa claro que a gente vive cada vez mais com as tomadas de decisões pautadas no Congresso, que dominam todas as pautas, e o esvaziamento delas no Executivo do Presidente da República. Rapidamente, Elmar Nascimento, que era a primeira escolha do Lira, é do União Brasil. No momento que Alcolumbre se mostra como um candidato à presidência do Senado e também do União Brasil, e no Senado a concorrência é muito mais tranquila, não dá espaço para outro do União Brasil ser presidente da Câmara também. Elmar Nascimento perde muita chance enquanto o Davi Alcolumbre for candidato. Agora, Eliana Passarelli, eu quero a sua opinião sobre isso que falaremos agora, porque, inclusive, este assunto é também pauta para a decisão aí de quem será o apoiado por um partido ou por outro na disputa pela presidência da Câmara. Durante o discurso em frente à residência oficial da presidência da Câmara, Arthur Lira também falou sobre o projeto de lei que pode anistiar as penas dos acusados do 8 de janeiro. Lira anunciou que vai retirar o projeto da Comissão de Constituição e Justiça e vai criar uma nova comissão especial na Câmara dos Deputados, atrasando a tramitação do texto. O PL da anistia estava na pauta de votação da CCJ na reunião de hoje. Lira disse que esse projeto não deve se transformar em disputa política. A gente também tem esse trecho, vamos acompanhar. Assim também deve ser com a chamada Lei da Anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. E é por isso que, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, determinei ontem
a criação de uma comissão especial para analisar o PL 2858 de 22. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste parlamento. E aí, Eliana Passarelli? Bom, e aí que, nesse próprio discurso dele, ele falou da marcha lenta, né? Quer dizer, eu acho marcha lenta, que ele fala que continua, né? Que o Congresso vai continuar em marcha com o próximo presidente, enfim. Desculpe, mas é uma marcha lenta. É um retrocesso, novamente, é um desrespeito a uma CCJ que já estava lá, começando do zero, como se as pessoas não tivessem vida, como se 8 de janeiro tivesse sido realmente um ato de terrorismo, e não foi. E olha, eu posso falar isso com a cadeira, na cadeira aqui que eu sento, e na cadeira do Ministério Público, porque eu fui procuradora da Justiça Militar Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica e crimes contra a segurança nacional. Nós não estamos falando de crime de terrorismo, nós não estamos falando de crime contra a segurança nacional. É uma vergonha retirar daqueles que já estavam com essa decisão e retirar da pauta esta decisão que, sem dúvida alguma, atinge a todos os brasileiros, a todos. Não é só aqueles que estão enclausurados. Simples assim. E a sua opinião, meu querido Sérgio Zagarin? Não, eu gostaria que, enquanto eu estivesse falando, passasse as imagens que estavam passando ali, por favor. Por quê? São essas pessoas que estavam passando na TV que iriam tomar o Estado. Dá uma olhada. São essas pessoas aí, ó, muito armadas, olha só. Elas estão ali extremamente armadas. Não dá, né, gente? Mas aí... Eu acredito que, de verdade, se esse PL tramitar na casa... Não, eles estavam em fila. Vai ser um favor. Vai restabelecer a justiça. Eu não estou dizendo que eles estão certos. Eu estou longe disso. Eu estou dizendo que eles têm que ser condenados pelos que eles fizeram. Eles apedrejaram, quebraram tudo. Eles têm que ser condenados por isso. Não dizer que eles tentaram tomar o Estado brasileiro. Mas aí, vamos lá. Vamos trazer aqui para o nosso debate. A gente está falando desses atos aí do 8 de janeiro, que já tem condenações criminais. Sim. A gente está falando desses atos aí que já geraram vários inquéritos, aliás, um inquérito com várias investigações, pessoas investigadas, muitas delas presas, inclusive. O PL da anistia teria por finalidade gerar uma extinção de punibilidade para essas pessoas. Tecnicamente, seria uma espécie de perdão. Para elas. Ou seja, até em se reconhecendo um perdão, seria antes disso reconhecer um ilícito, naturalmente. A questão é que a anistia, quero muito a opinião dos colegas, historicamente, ela serve como um instrumento de justiça de transição, que é quando há um Estado autoritário migrando para um Estado democrático. E a anistia, historicamente, serviria para perdoar as pessoas que geraram aquele Estado autoritário para que elas colaborem com a transição para o Estado democrático. Aconteceu aqui no Brasil, com a transição da ditadura militar para a redemocratização. Foi uma proposta, inclusive, para o Nicolás Maduro ajudar numa transição para um estado de democracia na Venezuela, que ainda não há. Ou seja, é como se fosse um prêmio para aquele que colabora. A gente te perdoa, em troca disso você nos ajuda a mudar o status, aqui para um status só um minuto, Diogo, para um status de democracia. Ou seja, historicamente não faria sentido, porque nós estamos hoje em um Estado democrático e não haveria essa justiça de transição. Por outro lado, também seria uma iniciativa de um poder da República, que é um poder da República que tem o poder de propor um projeto de lei, discutir, votar, aprovar. Ou seja, de acordo com as competências do Legislativo, estaria tudo em ordem com a própria Constituição Federal. Mas este assunto, Diogo da Luz, se politizou e virou instrumento de negociação para um dos cargos mais importantes da República, que é o da presidência da Câmara dos Deputados, presidência daquele colegiado dos representantes do povo. E o que o Arthur Lira está dizendo é que isso não poderia ser objeto de disputa política, apesar de já ser. Você não concorda? Que já instrumentalizaram esse projeto de lei? Já instrumentalizaram, sem dúvida alguma, concordo com você. Eu sou daqueles que acham que crime, todo tipo de crime, invasão para mim é crime, tem que ser punido. Pode ser que a pena seja baixa, mas tem que ser punido, sem dúvida. Mas é evidente que o Arthur Lira teve a habilidade de percebendo que, em se discutindo a eleição da Câmara, que não é uma questão tão ideológica, nada ideológica, quase, essa discussão iria trazer muita dificuldade. Então, o que ele fez, ele e Pacheco, muito habilmente, eles sobrecarregaram a agenda
do Congresso nesses 2 últimos meses do ano. Eles vão ter que discutir a lei de diretrizes orçamentárias, que era para ter sido decidida em julho, antes das férias. Ficou para agora, ainda não foi decidida. Para depois votarem a lei do orçamento anual, que é importantíssima. Tem a reforma tributária, que vai se encerrar no início de dezembro, provavelmente no Senado, volta para ser decidida rapidamente no Congresso, na Câmara dos Deputados, para terminar este ano com uma série de erros e problemas que nós teremos que corrigir mais lá na frente e só perceberemos depois. Muitos deputados vão, inclusive, votar sem saber o que estavam votando. Com isso, ele congestiona a área e não dá tempo para discutir uma pauta como essas, que poderia ser resolvida agora, mas poderia ser resolvida em janeiro, fevereiro, março, abril, assim por diante. É isso que ele acaba fazendo e coloca essa questão política e a questão do orçamento acima de tudo. Meu querido João Bellucci, e a gente não vê também aí uma esperança muito otimista dos entusiastas do PL da anistia? Porque não basta ser aprovado na Câmara ou no Senado, isso depois certamente seria judicializado, né? Isso seria levado às mãos do Supremo Tribunal Federal, que você já sabe qual é o entendimento sobre os crimes do 8 de janeiro. E aí, é muita esperança, muito otimismo? Eu acho que é muito otimismo e isso sinaliza para grande parte da direita que vem cacifando seu apoio ao indicado do Arthur Lira e também no Senado ao Alcolumbre, com o argumento, com o pretexto de ter espaço nas comissões. E na eleição passada fez isso, a direita apoiou o Arthur Lira para ter espaço nas comissões, principalmente na CCJ, como foi o caso com a Carolina Detoni, que vem fazendo um grande trabalho, fez isso, apoiou. Só que agora essa situação evidencia o quão poderosos são os chefes das casas, né? O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. O que ele decidir tirar da pauta, simplesmente tira. Eles concentram muito poder. Infelizmente, a maioria da Câmara não manda muito, se não articular com o presidente. Não estou nem entrando no mérito da questão do 8 de janeiro, que a minha opinião é bastante sabida, que não houve tentativa de golpe de Estado. Agora, fica evidente essa direita que quer apoiar um candidato que não detém os seus valores, não apoia as suas pautas e que conta com seus votos para ter lugar nas comissões, mas depois a comissão ia votar essa semana, ela estava agendada. Aí vai votar, fala, vou tirar aqui da pauta porque eu sou presidente da casa, eu posso. Então o presidente da casa, ele manda na agenda da Casa Legislativa e esse é o mais importante. O que a direita precisa fazer é renovar a sua bancada, fazer mais parlamentares de direita, de fato, não de centrão, que hora está de um lado, hora do outro, para poder votar as pautas que são importantes para você. Agora, eu lamento que tenha sido adiado, mas eu vejo que, como o Diogo colocou e foi colocado, é uma estratégia política no sentido de o Arthur Lira ficar bem com todo mundo, fazer o sucessor e depois deixar essa bomba para o próximo, que seria o Hugo Mota. Ô Zagarino, eu quero a sua opinião sobre o que falava a Eliana, porque achei muito interessante essa novidade, né? Não, vamos tirar da CCJ, vamos criar uma comissão própria para isso. Não é, de alguma maneira, aviltar as previsões regimentais da Câmara dos Deputados, do Congresso? Porque se já existe a Comissão de Constituição e Justiça, que é das principais, se não a principal comissão da Casa, para que ela está lá, então, se um dos projetos de maior relevância para uma parte dos parlamentares não passa por essa comissão? Para voltar para a estaca zero, porque de fato é o que vai acontecer. Ao ser criada essa comissão, ao você criar uma inovação ali e passar por cima do regimento, você vai voltar a estaca zero toda essa discussão de um eventual projeto de lei de anistia dos condenados lá do 8 de janeiro. E uma decisão unilateral, que é muito grave. Mas isso é um problema da República. Mas daí eu quero entender o seguinte, como que o presidente, decisão unilateral, desrespeita o regimento, desrespeita os indicados para a Comissão de Constituição e Justiça, ele tem essa força de emplacar o sucessor. Como que ele, fazendo tudo isso contra os parlamentares, ainda vão votar nele, ainda permanece sendo um forte cabo eleitoral, Eliana? O que explica? Não se explica. É um jogo de interesses pesado. É um jogo pesado e, eu vou dizer, de mau gosto, para não falar outra coisa aqui. É porque a eleição para a Câmara tem muitos outros elementos, né? Tem emendas parlamentares, tem indicações em cargos comissionados do governo e de estatais também, né? Então, às vezes, até algum partido se sente prejudicado na frente das câmeras. Poxa, ficamos para trás, somos passados para trás, mas no bastidor ganha uma vaguinha em algum lugar, né, o Diogo da Luz? Você colocou muito bem, Kobayashi. A questão que se discute, na verdade, é o interesse
de cada um dos parlamentares. Não é apenas desde aquele, é de cada um deles. E o que eles mais querem nesse momento, infelizmente, são as emendas parlamentares, que eles querem aumentar ainda mais. E isso que nós deveríamos estar discutindo de maneira mais intensa. Esse é um assunto muito mais importante até do que o fundão eleitoral, que foram 6 bi, se juntar os dois fundos só nesse ano, 6 bilhões de reais, mas foram mais de 54 bilhões, se não me engano, em emendas. Emendas parlamentares são forma de fazer fundo eleitoral, de tirar do executivo, que tem que executar o orçamento, e trazer para o legislativo. Eles estão muito mais preocupados com isso, que isso é o que garante a reeleição deles depois.